Nós vamos ver até o capítulo 4, verso 6, mas a leitura nós vamos fazer até o verso 22 do capítulo 3. Nós estamos numa série de pregações, expondo então a primeira carta de Pedro, e o que nós estamos vendo é Pedro falando do Evangelho e como o Evangelho faz um recomeçar, ou recomeça a nossa vida a partir de um novo pilar, a partir de uma nova ótica, a partir de uma nova perspectiva. E hoje, especificamente, nós vamos falando sobre esse tema aí, vencendo o sofrimento. Vencendo o sofrimento. O que nós queremos responder aqui nessa noite é sobre como o Evangelho nos direciona diante do sofrimento. Como que nós podemos ser vitoriosos no meio do sofrimento a partir do Evangelho. Então vamos ler a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o verso 22, diz o seguinte: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem ficam amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra, Pai, obrigado por esse texto que o Senhor preservou e fez chegar até nós, ó Pai, e Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa hora, que o Senhor, ó Pai, nos conduza em sabedoria e entendimento e nos dê discernimento desse texto, ó Pai, e que o Espírito Santo do Senhor aplique essas verdades em nossos corações. Pai, eu clamo a Ti que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, a carta de Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro, o nome da carta já nos indica isso, e nós estamos vendo aqui que Pedro está falando sobre o Evangelho, é isso que ele fez no capítulo 1, ele deu um esboço geral do que é o Evangelho, de como ele acontece, de como a trindade de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atua na salvação do homem, o que isso significa, ou seja, que fomos regenerados, que somos novas criaturas, que temos um recomeço a partir do Evangelho, e que a nossa herança agora, ou seja, essa salvação, não pode ser roubada, não pode ser tirada, não pode ser perdida, porque essa herança dada por Deus é algo que não pode perecer. No capítulo 2, Pedro começa a argumentar que Jesus é a nossa pedra viva, ou seja, Ele é a rocha sobre a qual estamos estabelecidos, Ele é o fundamento sobre o qual vivemos, e é a partir dele que eu e você precisamos tomar decisões, caminhar, direção, viver e por aí vai. E a partir então do capítulo 2, verso 11, Pedro começa a aplicar a realidade desse Evangelho nas nossas vidas. E uma das coisas que eu tenho dito aqui, e vou dizer muitas vezes ainda, é que a carta de Pedro é extremamente prática. Ele esmiuça detalhe por detalhe de como fazer. Não é aquele tipo de carta, ou de livro, ou de texto, que você lê e fica pensando, bom, e agora, o que eu tenho que fazer? Não, porque Pedro, na verdade, está o tempo inteiro dizendo como fazer, detalhadamente. E ele faz isso, então, aplicando o Evangelho à nossa vida social. Ele primeiro diz que nós precisamos ser submissos a Cristo, e isso, sendo submisso a Cristo, nossa ação é uma ação bondosa, é uma atitude boa, nós não corrompemos, nós não agimos para o mal, mas nós agimos para o bem. Isso significa que
teremos uma vida justa, buscaremos a verdade de Deus, seremos submissos às autoridades governamentais e às autoridades cívicas, seremos submissos uns aos outros, quando ele fala da relação pessoal do marido e da mulher, seremos submissos uns aos outros no que diz respeito também à amizade, e seremos inclusive verdadeiros e desejando bem mesmo para os nossos inimigos, mesmo para os nossos inimigos. Essa é um resumo do que nós vimos até aqui. Mas hoje então nós vamos falar, Pedro começa a mudar o assunto a partir do capítulo 3, verso 13, ele começa a falar sobre como o Evangelho responde ao sofrimento, como o Evangelho responde à dor. E antes de entrar no texto, eu preciso contextualizar você aqui, relembrar que o imperador daquela época era o imperador Nero, que nós estamos falando aqui entre o ano 63 e 64 antes de Cristo, ou depois de Cristo, perdão, e é justamente no ano 64 que Nero põe fogo em Roma e acusa os cristãos de terem posto fogo em Roma, e os cristãos são grandemente perseguidos por causa dessa loucura do chamado louco imperador Nero. Então nós estamos falando aqui de um momento de perseguição. Essa perseguição ainda não estava no seu nível mais alto, mas ela já tinha começado, e Pedro já falou disso aqui, nós já vimos isso em outras situações. Então o que nós estamos falando aqui é de um contexto de sofrimento. Então vamos lá. Como que eu respondo ao sofrimento? Pedro vai dar 4 respostas para nós aqui. Primeira delas, com ações. Nós respondemos com ações. O que significa isso? Verso 13, olha só. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? A primeira lógica de Pedro aqui é a seguinte, olha, façam sempre o bem, porque se vocês sempre fizerem o bem, quem é que vai maltratar vocês? Porque o certo, dentro de um ordenamento cívico razoável, é que quem faz o bem não é punido e quem faz o mal é punido, ou seja, quem que vai para a cadeia? É porque fez alguma coisa de errado, não é isso? Infringiu alguma lei. E por que infringiu a lei? Porque a sociedade entendeu que aquilo ali é ruim, é mal, então se você cumpre aquilo, você é penalizado por ter feito aquela ação. Então qual é o conselho de Pedro? Façam sempre o bem. O que significa isso? Fala bem dos outros, nós já vimos isso aqui, trate bem a sua esposa, trate bem o seu marido, trate bem os seus amigos, trate bem até os seus inimigos. Ou seja, a prática do bem é uma marca, ou deveria ser uma marca, de um cristão e de alguém que é conduzido pelo Evangelho. Só que a gente sabe que o mundo não é tão bom assim, e que às vezes, mesmo você fazendo bem, você pode ser penalizado. Mesmo você fazendo bem, algo ruim pode te acontecer. Mesmo você fazendo bem, você pode ser acusado injustamente ou coisa nesse sentido. Aí no verso 14, Pedro responde essa pergunta. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham medo, aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O que Pedro está dizendo aqui? Ainda que, se você tiver uma atitude boa, e você de alguma forma sofra por causa dessa atitude boa, sofra porque você está fazendo a coisa certa, primeiro, aceite o sofrimento, segundo, não fique com medo do sofrimento. E aqui, o que Pedro está fazendo aqui é uma referência ao que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 10 a 12, que diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você foi perseguido, você está sofrendo porque é uma pessoa justa, porque está fazendo o que é certo, porque está seguindo o Evangelho. Jesus está falando, show de bola, bom demais. Isso significa que você é bem-aventurado, da ótica de Deus. Eu sei que da ótica social, pode ser que não. Alguém que é preso injustamente, por exemplo, já que a gente já usou o exemplo da prisão aqui. Alguém que vai para a cadeia, paga uma pena, e aquele crime ele de fato não cometeu. Ou ele é preso justamente por causa do nome de Cristo, como aconteceu várias vezes entre os apóstolos. O próprio apóstolo Pedro, João, todos eles foram perseguidos por causa do nome de Cristo. Fique feliz com isso. Você é bem-aventurado. E olha só, Jesus estica o argumento. Ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiam os profetas que viviam antes de vocês.
Pastor, mas se eu estou sendo perseguido por causa de eu estar fazendo o que é bom, o que é certo, seguindo o Evangelho, que tipo de incentivo eu tenho para continuar nessa prática de fazer o bem? Por que eu não minto? Por que eu não tento dar um jeitinho? Porque você está olhando para o prêmio, você está olhando para a recompensa. Qual é a recompensa? O céu eterno. Qual é a recompensa? A comunhão eterna com Deus. Por exemplo, nós celebramos a ceia aqui e nós cremos piamente que Cristo Jesus se fez presente entre nós, espiritualmente falando, e nós estávamos assentados à mesa em comunhão plena e total com Ele. Mas você concorda comigo que essa comunhão ainda não é totalmente absoluta, porque nós não o vemos? Já pensou se Jesus aparece aqui assim, ó? Hã? A gente não sabe se corre ou se fica, né? Mas o fato é que no céu eterno nós teremos, essa comunhão será plena. Aquilo que experimentamos agora em alguma medida será plenamente experimentado no céu eterno. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês são perseguidos por causa da minha justiça, vocês são bem-aventurados. E para vocês continuarem firmes, olhem para a recompensa, olhem para a promessa, olhem para a promessa. Então a primeira forma que eu enfrento o sofrimento é com ações. Que tipo de ações? Boas ações, fazendo sempre o bem. Segundo lugar, com palavras. Olha só o que diz o texto, verso 15: antes, passei aqui não, né? Aí. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Essa expressão aqui significa: tenham Cristo como Senhor do seu coração, tenham Cristo como o Rei do seu coração. Se Cristo é o Rei do seu coração, as suas atitudes serão boas. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Eu primeiro faço e depois eu falo. Quando? Provocado. Entendeu a lógica? Tem muita gente que quer enfiar o Evangelho goela abaixo dos outros. Mas nós vimos aqui que Pedro está dizendo, desde lá da relação matrimonial, da relação de governo, da relação social, da relação pessoal, ele está dizendo o seguinte: olha, primeiro você comunica o Evangelho por meio das suas ações. Agora é a primeira vez no texto que ele está falando que a gente também comunica por meio de palavras. Agora, ele fala que a gente precisa estar preparado para responder as perguntas. O que significa isso? Que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque se você não conhece a palavra de Deus, as suas atitudes são boas atitudes, você resplandece a Cristo, as pessoas veem Cristo em você, e agora as pessoas curiosas do Cristo que há em você vão te perguntar: fulano, me fala mais desse Cristo. Então, eu não sei muita coisa não, eu sei que tem um livro lá que a gente usa, chama Bíblia. Pedro está falando, não é para você terceirizar, não é para você colocar, não fala com o pastor, ele sabe, não, é para você responder. E aí Pedro diz: estejam preparados para responder qualquer que lhes pedir razão da esperança. Por quê? Se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo presos, se estamos sendo caluniados, a nossa atitude continua boa, nós continuamos animados, nós continuamos com esperança porque acreditamos na vida eterna. Eu quero saber que esperança que é essa, que esse caboclo não fica triste dia nenhum, hora nenhuma. Eu quero saber que o mundo está acabando aí, essa pessoa está cheia de esperança, que negócio que é esse? Não, é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Então, não sei dizer. Você precisa saber dizer, esteja preparado para isso. Contudo, olha só o que diz o verso 16, parece que Pedro já sabia que existia Facebook. Olha só: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Como é que eu defendo a minha fé? E a palavra aqui, preparados para responder, ela deu origem no grego original à palavra apologética, ou apologia, que é a defesa da fé. Então o que está dizendo, Pedro está dizendo assim, estejam preparados para defender a sua fé. Então primeiro eu preciso ter o conhecimento, primeiro eu preciso saber o que é esse negócio. Segundo, como que eu vou fazer isso? Com mansidão e respeito. Meu irmão, quantos argumentos bons foram perdidos porque foram falados com raiva,
foram falados com desdenho, foram falados com arrogância, foram falados com desrespeito. E não é assim que a gente faz? Pense no grupo de família seu. Fala sério, Pedro já sabia que ia ter WhatsApp, Facebook, esses troços tudo. Porque grupo de família, pôs religião lá, o que a gente faz? Religião não se discute, não vamos conversar sobre isso. Por que a gente fala isso? Porque sempre dá treta, dá confusão. Porque sempre vai ter aquele que vai falar de maneira desrespeitosa, vai começar a ofender o outro. E o que se perdeu quando eu ofendo o outro para defender o Evangelho? O próprio Evangelho. Eu perco o próprio Evangelho, porque se para eu defender o Evangelho, eu preciso ser ignorante, arrogante, presunçoso, desrespeitoso, o que eu não estou defendendo? O Evangelho. O Evangelho só pode ser defendido no ambiente de mansidão e respeito. Não é assim que Jesus é conhecido? Por ser manso e humilde de coração? Mas fala sério, tem uns crentes que é chato de conversar, não tem? O cara falou que é evangélico, você sai correndo. Deus me livre, cara chato, que mulher chata. Porque não existe nem mansidão, nem respeito na sua fala. Por que eu vou agir então? Olha, é com palavras, mas primeiro, Jesus é o rei do meu coração, beleza? Jesus é o rei do meu coração, então agora eu vou usar palavras, mas para eu usar palavras, o que eu tenho que ter antes? Conhecimento, eu preciso estar preparado para responder, então eu tenho que buscar informação, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que entender do que dessa fé que eu estou defendendo. Eu vou defender ela como? Com mansidão e com respeito. Por quê? Conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Porque as pessoas que estiverem perseguindo você, ou as pessoas que estiverem desdenhando desse Evangelho, ou as pessoas que estiverem te desdenhando por causa do Evangelho, fiquem envergonhadas pela sua postura, pela maneira que você age, e pela fé que você defende. Meu irmão, você sabe qual é o grande? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Por que você não vai na igreja? Responderam lá. Primeiro lugar, sabe qual foi? Por causa das pessoas. Aí tentaram entender melhor o que essa resposta significava. Sabe o que significava? Significava que as pessoas falavam uma coisa, mas agiam de outra forma. Ou que as pessoas eram muito chatas para falar de Jesus. E isso não é verdade? Pensa aí se isso não é verdade. Como que eu vou enfrentar o sofrimento? Primeiro com ações. Até aqui Pedro só tinha falado de ação. Submissão a Cristo, Cristo é a pedra viva, eu vou manifestar a Cristo, o Evangelho de Cristo é o que as pessoas veem, eu reflito a paciência de Cristo, eu reflito a submissão de Cristo, eu reflito as boas obras de Cristo, é isso. Mas agora eu vou usar as palavras com sabedoria, eu vou usar as palavras com mansidão e respeito, e eu vou usar as palavras conservando a minha consciência com Deus. Para quê? Para que as pessoas possam ser envergonhadas nas acusações caluniosas que têm feito a mim por causa do Evangelho. Mas quando a gente é acusado, o que a gente faz? Vamos comprar uma arma, vou matar esse cara. Vamos arrumar uma turma que eu quero dar um jeito nesse negócio. Você não viu o que aquele cara, aquele babaca falou de mim? Não, meu irmão. Presta atenção. Se o Evangelho é o centro do seu coração, não é a sua honra que está em questão. É a honra de quem? De Cristo. Todas as vezes que a sua atitude reflete maldade, as pessoas não estão olhando para você e pensando, o fulano está desdenhando do nome de Cristo, humilhando o nome de Cristo. Não, não, não. As pessoas olham para você e falam, está vendo? Esse Jesus desse povo aí não vale nada não, porque é o jeito que eles agem. Olha o jeito que eles fazem. Olha o jeito que eles falam. Mas Pedro está falando, não é assim que funciona. As ações de vocês devem ser assim. E as palavras de vocês devem seguir essa ordem. Você tem que saber do que você está falando, você tem que falar com mansidão e respeito, e você tem que conservar uma boa consciência para com Deus, porque assim os caluniadores serão humilhados,
problema é que a gente quer usar a tática do mundo. Vamos para o confronto, vamos para o embate. E aí, meu irmão, com todo respeito, é triste abrir o Facebook e o Instagram, esses trem hoje em dia. É triste, é triste. Tantos cristãos, pessoas até renomadas, que ficam entrando em treta, briga, confusão. Eu desconfio que alguns deles, propositadamente, só para ter visualização mesmo na internet. Mas perceba, não é a honra de Cristo que está em jogo, é a honra individual, pessoal daquele indivíduo. Verso 17, Pedro termina essa sessão dizendo o seguinte: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque se for para sofrer por fazer o mal, faz diferença nenhuma, faz. Ah, aquele cara ali, tadinho, está preso, por quê? Não, matou 17 pessoas. Você vai ficar com dó dele? Não. Agora aquele ali está preso, coitado, por quê? Foi acusado injustamente. Descobriram que é mentira, mas não tem como anular o caso. Estou só elucubrando aqui, tá bom, gente? É só loucura da minha cabeça. Essa pessoa você vai ficar com compaixão dela. O que Pedro está dizendo é o seguinte: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. McGee, um comentarista, ele diz o seguinte: isso significa que você deve saber um pouco mais sobre a Bíblia. A tragédia da hora é que existem tantas pessoas que se dizem cristãs, mas o cético é capaz de amarrá-las em 14 nós diferentes, como um gatinho preso em um novelo de lã. Eles não conseguem se libertar. Por quê? Porque do fato de que eles não conhecem a palavra de Deus. O fato é o seguinte: você vai discutir com alguém e esse alguém que não crê em Cristo sabe mais de Cristo do que você. Lascou, não lascou? A pessoa faz pergunta, argumenta contigo e você diz: eu não sei mesmo não. McGee está falando, essa é a maior tragédia do cristianismo hoje. Sabe por que isso acontece? Mesmo com pessoas que têm 20, 30, 40, 100 anos de igreja, porque essas pessoas terceirizaram o conhecimento dela para a liderança daquela igreja, para o pastor, seja lá para quem for. Não, o meu pastor sabe muito, não, o meu líder sabe muito, mas você mesmo não sabe nada. O que significa isso? Significa que você precisa aprofundar o seu conhecimento, ok? Vamos para a parte mais difícil desse texto. Olha só, então primeiro, com ações. Como é que eu respondo o sofrimento? Com boas ações. Como é que eu respondo o sofrimento? Segundo, com palavras, com mansidão, com respeito e sabendo o que eu estou falando. Terceiro, como Cristo. Minha mão aqui acabou, não sei por que deu terceiro e minha mão acabou. Terceiro, como Cristo. Olha só, esse texto aqui é um texto muito difícil. Para vocês terem uma ideia, Lutero, o grande reformador da Reforma Protestante, ele disse que esse é o texto mais difícil de interpretação da Bíblia. E vocês vão entender por quê. Olha só, verso 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então beleza, ele está anunciando aqui mais uma vez o que é o Evangelho. Pois também Cristo sofreu. Qual é o caminho de Cristo? De sofrimento. Cristo sofreu pelos pecados. Então Pedro está dizendo, esse é o caminho que vocês têm que seguir, esse é o exemplo que vocês têm que seguir, o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, ou seja, de todos nós. O justo, o justo, sem pecado, sem mácula, sem mancha, por injustos, por pessoas injustas. Então Jesus cumpriu a sentença que era para eu e você cumprir. Jesus nos conduziu a Deus com essa atitude. Beleza, até aí tranquilo. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aqui começa uma discussão boa, mas a ideia aqui é a seguinte: ele foi morto no corpo. O que está a referência aqui? A cruz. Morreu lá na cruz, Jesus morreu, foi enterrado, belezinha, joia, sem crise. O vivificado pelo Espírito, aí depende da sua Bíblia, aí como é que ela vai estar escrita. Talvez, nessa versão que eu estou usando aqui, a NVI, o Espírito aí está E maiúsculo, você percebeu isso? Talvez você esteja numa versão que o E é minúsculo. Então, os tradutores dessa versão, eles entenderam que o Espírito que estava sendo dito aqui era o Espírito Santo, e por isso eles colocaram o E maiúsculo.
Mas outros tradutores não entenderam assim e colocaram o espírito menor, ou um espírito como se fosse o espírito de Cristo, e não o Espírito Santo. Então existe essa discussão se aqui está falando da ressurreição de Cristo, ou se está falando do Cristo Deus eternamente existente como Espírito. Ficou confuso, né? Deixa eu dar a resposta para você logo. Aqui é uma referência à ressurreição de Cristo. É claro, o contexto deixa isso, olha, ele foi morto no corpo, ninguém duvida, morto no corpo, na cruz do Calvário, beleza, tranquilo, mas ele não continuou morto, ele não permaneceu morto, ele o quê? Ressuscitou ao terceiro dia, e quem trouxe ele à ressurreição física? O Espírito Santo de Deus. Então por isso, o Espírito aí é com E maiúsculo, beleza? Verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui começou a lascar tudo, porque na história da igreja muitas pessoas pegaram esse texto para dizer que a partir desse texto, o espírito em prisão aqui eram pessoas que estavam no inferno, e que Jesus então, depois de morrer e antes de ressuscitar, teria ido lá no inferno e pregado para as pessoas que estavam ali no inferno, uma espécie de segunda chance para as pessoas que estavam no inferno. Bom, essa interpretação ela não é bacana. Por quê? Porque não existe segunda chance na Bíblia. Morreu, acabou, independente se era antes ou depois de Cristo, certo? Segunda coisa, o texto hora nenhuma fala a palavra inferno. Então falar que Jesus foi ao inferno por causa desse texto é você introduzir uma palavra que não existe no texto. Não existe a palavra inferno aqui no texto. Então Jesus não foi no inferno. O que o texto está dizendo é que Jesus, depois de morto e ressuscitado, olha só, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No verso 20 ele vai responder quem são esses espíritos em prisão, olha só, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Então olha só, tem alguma coisa a ver com Noé aqui. Você está vendo que uma coisa é complicada? Tá, Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, e aí ele foi pregar por uns espíritos presos. E o que isso tem a ver com Noé? Onde é que Noé entrou nessa história? É porque ele está fazendo uma referência à época de Noé. Então o que ele está respondendo aqui é o seguinte, gente, olha só. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Quem eram as pessoas do espírito em prisão? A quem Jesus pregou, ou o Espírito de Jesus pregou? As pessoas que não estavam atendendo o discurso de Noé, as pessoas que desobedeceram insistentemente o chamado de arrependimento de Noé. Eram essas pessoas. Resumo da ópera. O que esse texto está falando? Pedro está dizendo o seguinte, que o mesmo Espírito que pregou o Evangelho nos dias do Novo Testamento é o mesmo Espírito que chamou ao arrependimento o povo através de Noé. Noé demorou 120 anos para construir a arca. 120 anos. Sabe quantas pessoas ouviram Noé? Durante 120 anos, você imagina isso? Durante 120 anos Noé falando, gente, arrepende porque Deus está zangado, Ele vai destruir tudo. Vai vir um dilúvio aí e quem não entrar na arca vai morrer. O que o povo fazia? Zombava de Noé, ria de Noé, falava, esse homem está doido, esse homem ficou louco, gente. Noé tinha 500 anos de idade naquela época. 120 anos ele pregou e ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Por quê? Porque esses eram espíritos presos, e a prisão aqui é a prisão do pecado, é a escravidão do pecado. Esses eram espíritos que estavam presos no seu pecado. Eles não estavam prontos a se arrepender, eles não estavam prontos a fazer o que Pedro está falando aqui, colocar Cristo como rei do seu coração, colocar Cristo como aquele que vai guiar os seus passos, as suas atitudes, colocar Cristo como aquele que vai guiar as suas palavras e a maneira de você se manifestar. Não, esses espíritos presos aqui eram espíritos teimosos, que viveram em desobediência, mesmo ao chamado do arrependimento de Noé. Então o mesmo Espírito de Cristo que chamou o povo ao arrependimento, é o mesmo Espírito que esteve em Noé, chamando o povo ao arrependimento durante 120 anos. E agora ele vai fazer outra comparação, olha só, verso 21. E isso é representado, no verso 20 ainda.
que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. Quantas pessoas foram salvas? 8. Quem eram essas pessoas? Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas. 8. 8 pessoas. Do mundo inteiro. Todo mundo morreu. Ninguém quis ouvir o chamado arrependimento de Noé, que pregou por quanto tempo? 120 anos, não é 120 dias. 120 anos. E eles não se arrependeram. Eles preferiram zombar de Noé constantemente. Quantos foram salvos? 8. De toda a humanidade que existia naquela época, apenas 8 foram salvos. Aqui, só para dar uma pausa, isso representa para mim a proporção das pessoas que vão para o céu e que vão para o inferno. Tem hora que eu penso assim, gente, eu acho que vai pouca gente mais para o céu, porque a gente é ruim demais. Se não for graça e misericórdia, você já pensou? Olha para a humanidade. Por isso que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos vão ser convocados, mas poucos entrarão no reino dos céus. Essa é a proporção, 8 pessoas para a humanidade toda daquela época. Claro, era uma população bem menor do que a nossa hoje. Então eles foram salvos por meio da água. E isso é representado pelo batismo. Isso é representado pelo batismo. Então, a mesma salvação que Noé e sua família teve através do dilúvio é representado em nós por meio do batismo. Ele está dizendo aqui que o batismo é uma figura ou uma representação daquilo que foi a arca para Noé e sua família. Mas olha só, ele continua dizendo: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, ou seja, ele não está dizendo aqui que o que salva é o batismo em si. O batismo é uma representação. Representação do quê? Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que subiu aos céus, está à direita de Deus, e eles estão sujeitos, todos os anjos, autoridades e poderes. É uma representação de um compromisso que eu e você fazemos com Deus. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Batismo significa isso aqui, ó. Está vendo essa aliança? Alguns podem não estar vendo. É a aliança, minha aliança de casamento. Se eu tiro essa aliança, eu permaneço casado, concorda comigo? Eu permaneço casado. Não é a aliança que determina se eu estou casado ou não. O que a aliança faz? Ela representa a aliança, o meu casamento com a minha esposa. O batismo é a mesma coisa. O batismo em si não salva, mas o que ele representa? Ele representa agora o seu compromisso e o compromisso de Deus com você, para uma boa consciência de alguém que vai viver no Evangelho. Então, resumo da ópera aí do verso 18 até o verso 22. Então, em primeiro lugar, como que eu enfrento sofrimento? Com ações. Segundo lugar, com palavras. Terceiro lugar, como Cristo. O que significa isso? Vivendo em sofrimento. É isso que ele diz aqui no verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, ou para conduzir-nos a Deus. E aí ele vai dar o exemplo aqui do que aconteceu lá em Noé. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, não sejam aqueles espíritos em prisão, não sejam aqueles que não quiseram ouvir o chamado ao arrependimento durante 120 anos, não sejam aqueles que ficam zombando do Evangelho, não sejam aqueles que desprezam a mensagem do arrependimento, não sejam esses. Por quê? Porque esses vão dar zebra. Sejam aqueles que ouvem, ainda que seja pouco, serão eles que serão salvos. E o batismo é a representação dessa salvação. Agora nós olhamos para a glória. West, ele diz o seguinte, um comentarista: Pedro está dizendo em essência, sim, você está sofrendo, mas ele também sofreu. Então não perca a esperança, deixe a verdade que se segue sobre o sofrimento de Cristo servir para encorajá-lo. Meu irmão, eu fico pensando Noé durante 120 anos construindo uma arca, um barco gigantesco, e as pessoas zombando dele. Você acha que isso era bom ou ruim? As pessoas chamando ele de louco. Você acha que isso era bom ou ruim?
As pessoas falando que aquele homem enlouqueceu de vez, que aquele homem perdeu o juízo. Mas ele permaneceu firme, mesmo diante do sofrimento, da calúnia, da zombaria e por aí vai. E é assim que eu e você devemos permanecer. Então, viver como Cristo. Quarto e último lugar, em santidade. Então, como que eu respondo ao sofrimento? Com ações, com palavras, como Cristo e em santidade. Olha só o que Pedro diz aqui, capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu o pecado, ou seja, quebrou o pecado, para que no tempo que lhe resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria repugnante. Mas agora que o Evangelho alcançou vocês, mas agora que vocês refletem o Evangelho, mas agora que vocês vivem para o Evangelho, vivam para o Evangelho, vocês devem responder ao sofrimento com uma vida santa. Vocês já pecaram demais, Pedro está dizendo. Vocês já enfiaram a cara demais, vocês já pisaram na jaca demais. Chega. Agora tem que ser uma nova vida. Vocês não vivam mais para satisfazer os desejos humanos, mas para satisfazer a vontade de Deus. Isso significa uma vida de santidade. Olha o que ele diz no verso 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Pedro está dizendo o seguinte: se você viver uma vida santa, sabe o que vai acontecer? Os ímpios vão zombar de você, e eles vão achar estranho, eles vão achar escandaloso, eles vão se surpreender com o fato de você não querer fazer a mesma coisa que eles. Ué, amigão, você disse que agora você não vai mais para a festa com a gente? Você não quer mais participar daquela prosa boa? Você não quer mais fazer aqueles negócios que a gente fazia? O que aconteceu com você? Ficou doido? Virou fanático? Pedro está dizendo, não se preocupe com isso, porque eles vão ter que prestar conta de todas as atitudes. Nós vamos ter que prestar conta de todas as atitudes. Mas aí tinha um grupo lá gritando assim, tá, mas e aí? As pessoas estão morrendo, igual a gente. Como é que funciona isso então? Que evangelho maravilhoso é esse? Se vocês morrem como a gente morre. E aí Pedro responde no verso 6, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, ou seja, as pessoas que já morreram, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, mesmo condenados, mesmo caluniados, mesmo perseguidos, mesmo em sofrimento, e foram condenados por isso, vivam pelo Espírito segundo Deus. E o Espírito aqui, mais uma vez, é que Espírito? O Espírito Santo, o Ezão maiúsculo. Ou seja, compartilhem da mesma ressurreição que Cristo Jesus. Compartilhem da mesma ressurreição que Cristo Jesus. O que fazer então? Olha só. Tem uma ação que procede de uma boa consciência para com Deus. Pastor, eu não sei como agir, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. Tem uma ação que procede de uma boa consciência com Deus. Pensa, Deus está do seu lado. O que você acha que Ele vai achar do que você está pensando, do que você está falando, do que você está querendo e da maneira que você está agindo? Como é que a sua consciência te acusa disso, das suas ações? O seu proceder deve refletir uma boa consciência para com Deus. Segundo, não tenham medo no sofrimento. Você é bem-aventurado. Está sofrendo? Show de bola. Bom demais. Porque se eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo, isso significa que eu sou bem-aventurado. Eu olho para a herança e eu continuo firme, caminhando em direção a essa herança que não se perde. Terceiro, aprenda e fale da palavra de Deus com mansidão e humildade. Então aqui são coisas importantes. Pastor, eu preciso mesmo conhecer mais do Evangelho, eu sei pouco, eu quero conhecer mais. O que eu faço? Existem vários recursos, existem livros, existem várias coisas. O que eu posso sugerir para você aqui?
posso sugerir o nosso canal no YouTube. Nós temos pelo menos 2 cursos lá que vão te ajudar a compreender bem o Evangelho. Um chama Curso de Crescimento, são 11 aulas, e outro chama Cosmovisão, são 9 aulas. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar a ter uma boa visão e compreensão do que é o Evangelho. E talvez seja aí uma ferramenta para você começar a sua caminhada. Quarto, olhe para o sofrimento e glória de Cristo e siga os seus passos. É seguir os passos de Cristo. Pastor, eu estava na expectativa de, quando eu vi esse título de Vencendo o Sofrimento, do tipo assim, que você ia falar para a gente que se a gente orasse 3 vezes por dia, Deus ia fazer sumir e desaparecer toda a dor que existe no meu coração. Então, meu irmão, não existe esse negócio não. Não, mas eu já ouvi outros pastores falando isso. Então, meu irmão, eles são mentirosos. Você pode procurar onde você quiser na Bíblia, não tem nada disso lá. Um caminho de vitória é um caminho onde cada um pega a sua cruz e segue aquele que já morreu na cruz. Você consegue imaginar um caminho de cruz sem sofrimento? Não tem. Tem dor, tem percalço. Agora, a diferença é como que eu enfrento isso. Porque aqueles que não são pautados pelo Evangelho vão enfrentar isso com arrogância, com prepotência, vão enfrentar isso com ignorância, com violência. Agora, aqueles que creem em Cristo, aqueles que são pautados pelo Evangelho, vão enfrentar o sofrimento como? Com boas atitudes, com boas palavras, seguindo o exemplo de Cristo e vivendo uma vida santa. É simples assim. Vencer o sofrimento não significa acabar com ele, significa passar por ele a partir do Evangelho. A partir do Evangelho. Quinto, se arme com o Evangelho, agindo em santidade. Você percebeu isso? Pedro fala no capítulo 4, versículo 1, se arme. A ideia aqui de se armar é de vestir a armadura, é a mesma linguagem que Paulo usa lá em Efésios capítulo 6. Ou seja, as suas ações, a maneira que você vai lutar, não é a maneira que você acha certo, não é partindo para a ignorância, não é fazendo mal, não é maquinando, não é devolvendo o mal que te fazem. Mas quando você se arma do Evangelho, o que você manifesta é o fruto do Evangelho. É falar com amor, é falar com mansidão, é fazer o bem, é suportar o sofrimento seguindo o caminho de Cristo. Sexto, abandone as velhas práticas, você já pecou demais, reflita a nova criatura que você é em Jesus Cristo. É assim que você tem que viver, refletindo a nova criatura que você é em Cristo Jesus. Um último texto para acabar, vamos lá. Não passei aqui, né? Olha lá. Esse precioso texto de Pedro nos ensina que o sofrimento pode ser vencido. No entanto, as armas são bem diferentes do que pensamos. Não é dar 3 pulinhos, não é fazer oração, não é jejuar a vida toda, não é nada disso. É você refletir o Evangelho. Olha só. Em suma, a arma da vitória é uma vida no Evangelho, seguindo os passos do meu Salvador, Jesus Cristo. Essa é a arma da vitória, é a arma do Evangelho. Pastor, meu marido me agrediu, o que eu faço? Agrediu com palavras, tá? Porque se agrediu fisicamente, vai para a polícia. Meu marido me agrediu, meu marido foi grosso comigo, o que eu faço? Faça o bem para ele. Faça o bem para ele. Meu colega de trabalho está maquinando mal contra mim, o que eu faço? Faça o bem. Faça o bem. Pastores estão me perseguindo, não sei o que. Faça o bem para essa pessoa. Essa é a arma do Evangelho. Fazer o bem. Ter uma vida reta, santa, justa. Essa é a arma do Evangelho. E Pedro diz que se fizermos isso, nós vamos constranger. Aqui eu quero apenas indicar um filme que eu acho que ilustra bem isso. Chama A Prova de Fogo. Não sei se você já viu, é um filme que fala sobre casamento. E ele é interessante porque o casal está para separar,
e aí o marido, acho que é o marido mesmo, é colocado uma prova de fogo, uma série de tarefas que ele tinha que fazer ali por 40 dias. E aí aquilo muda o casamento. Ah, mas é um filme, na vida real não é assim. Você nunca fez isso durante 40 dias para saber. Então faça. Aí depois, se não der certo, aí você fala, realmente dá certo. Mas se não der certo, você ainda continua fazendo bem, porque você é guiado pelo Evangelho, não pelos seus desejos, não pela sua vontade, não pelo aquilo que você quer. Lembra, você não está defendendo a sua honra, você está defendendo a honra de Cristo, com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua postura, da maneira que você vive. Isso é viver uma vida no Evangelho, isso é viver uma vida vitoriosa no Evangelho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por podermos meditar na Tua Palavra. E, na verdade, Deus, a gente queria uma resposta mais simples, uma atitude mais fácil, mas o Senhor requer de nós grandes responsabilidades aqui, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, vem com Teu Espírito sobre nós e nos dê capacidade para viver o Evangelho do Senhor, ó Pai, porque nós olhamos algumas dessas tarefas aqui, algumas desses direcionamentos, e nós pensamos que é impossível. Mas, Pai, nos traga poder, graça, vinda dos céus, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, Pai, em cada atitude, decisão, em cada fala, em cada tom de fala, ó Pai, que seja o Espírito Santo do Senhor conduzindo, ó Pai, que o Senhor seja o Rei dos nossos corações, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.